Como vocês viram, finalmente tivemos imagens da segunda temporada de Fear to Fathom. Bom, dessa vez estamos para a parte 3 e possivelmente a última parte de teorias da segunda temporada de Fear to Fathom. Por mais que eu não tenha terminado de fazer os Fear to Fathom, falta apenas um episódio. Eu prometo que depois dessas imagens eu tenho que correr para fazer o Worldbury, ou senão eu vou ter mais um trabalho para fazer, e muito rápido. Então, bom a gente se livrar de uma vez por todas. Então, ainda este mês eu prometo para vocês que possivelmente o Worldbury sai. E se ele não sair, me desculpem a todos vocês. Bom, vamos lá então. Temos a primeira imagem, a tela do jogo. Fear to Fathom Sweatcracker, episódio 1 da segunda temporada. Em outra imagem tivemos também uma mini cena de um carro chegando com uma e bom, como vocês sabem, esse episódio obviamente vai esconder muita coisa. Eu andei pesquisando muita coisa. Ou seja, você poderá jogar em mais de uma pessoa. De um carro quebrado. E também temos um carro parando com algo atrás. Uma caçamba. Não lembro muito bem, mas o nome dele era, acho que, Boa alguma coisa. E bom, Bucks, alguma coisa assim. E eu achei vários lugares que eram restaurantes. Porém, um deles me chamou mais atenção, que era em uma floresta. Um parque florestal, que tem muita cara de ser o local desse primeiro episódio, por causa do fundo bizarro que tem esse primeiro episódio. Além do mais, também vemos que o episódio tudo vai ser diferenciado. Imagens. A segunda imagem mostra a caçamba e o mesmo carro que a gente viu no posto de gasolina. Porém, dessa vez está de tarde. E uma pessoa está descarregando uma carroça ou algo do tipo em uma casa que parece ser um bairro. Bom, e inclusive no final essas imagens o personagem, que é um deles, que está aqui. Além de tudo isso, também vemos que, por incrível que pareça, não será apenas 2 personagens, e sim em 3 ou 4, pois talvez temos uma silhueta de alguém saindo do carro ou dentro dele, e também dentro da casa. Mas essa imagem não tem tanta coisa. Vamos para a próxima. A próxima imagem é a imagem que mais chama a atenção de tudo. Uma imagem onde a gente está na floresta e uma personagem feminina na frente. Uma luz vermelha no fundo, um carro abandonado no lado. Estamos com uma lanterna, que dá a entender uma trilha. E a gente viu algo que não gostaríamos.
Lá na frente, que dá a entender, tem uma espécie de muro. E ao lado tem algumas paredes bizarras. A próxima imagem é em um mercadinho, mas eu não duvido que essa imagem seja dentro daquele posto de gasolina. Temos também a personagem que a gente viu naquela. Temos também essa personagem que temos aqui. É uma das personagens que provavelmente estava dentro do carro. Ou talvez, como o jogo é multiplayer, talvez todos nós controlaremos um personagem. E estamos no mercado comprando algo para viagem. A próxima imagem é o posto de gasolina, mostrando um pouco mais de longe como é. Temos ali uma caminhonete ao lado. O posto de gasolina em si, que confirma que realmente a imagem daquela mulher era sim a imagem dentro do posto de gasolina. Porém, aqui é uma imagem que não temos o trailer chegando. E também dá a entender que é uma mini cidadezinha chamada Bugs. Na outra imagem, temos nós dirigindo um carro, que dá a entender é o carro que a gente estava. Porém, há uma caminhonete na frente. E lembre-se, em um episódio da primeira temporada, temos vários carros. 2 carros, uma van branca e um carro. E no final das contas, eles tinham tudo a ver com a história. E talvez essa imagem esteja mostrando que esse carro também possa ser o que vem por aí. Além do mais, em cima ali do lado, tem uma placa escrito motel. E entre outras coisas. Ao lado temos o que parece ser um motel. E a questão que fica é: será que vamos passar a noite em um motel e depois ir para a viagem? A gente não sabe, mas provavelmente é isso. Na próxima imagem temos uma espécie de continuação daquela imagem lá, daquele cara tirando um sofá de dentro do caminhão. Essa imagem mostra onde a mulher está sentada numa cadeira. Há uma churrasqueira ao lado e uma mesa. Contém apenas 2 cadeiras, o que significa que esse jogo possivelmente possa ser sim apenas em dupla, mas não temos certeza por causa das próximas imagens. Também vemos que tem um lindo pôr do sol. Aqui temos um personagem esquisito, que provavelmente vai dar um susto no meio do jogo. Bom, parece que a gente está controlando e a gente pergunta alguma coisa ali. E a gente pergunta o que ele estava fazendo na loja, eu acho. E provavelmente ele responde algo. Lembre-se, a gente conversa com todo tipo de pessoa. Mas é como diz Silas no 4º episódio da primeira temporada, em Iron Bark Lookout. A curiosidade pode levar a lugares que você não queira ir. E outra coisa, não confie em pessoas. Isso pode ser que esse cara aqui seja, obviamente, o Stalker do episódio. Porque ele estava escondido atrás do mercado e isso não é normal. A próxima imagem, temos a mesma imagem da primeira, daquela outra. Porém, dessa vez, não é uma mulher que está mirando uma lanterna, e sim um homem. Que a gente não sabe se é o cara que estava carregando o sofá, ou se a gente estava chegando e ele olhou para nós e provavelmente tentou vir para a gente, tentando matar a gente. A gente não faz a menor ideia. A próxima imagem mostra o mesmo personagem, que estava levando o sofá lá, deixando algumas caixas ali, com micro-ondas embaixo, um relógio ao lado, algumas prateleiras no fundo, uma lareira, e por incrível isso é apenas uma cena do jogo. Tínhamos outra imagem, porém dessa vez com um personagem que estava carregando o sofá, mas agora lavando o carro. O que significa que parece que é na mesma tarde da onde eles colocaram as coisas para dentro. Eu criei uma mini cena para isso. Ele tirou os móveis do sofá não, de dentro do lugar e colocou dentro da casa. E depois logo lavou o carro em seguida. Aqui é a imagem que a gente vê que não estamos sozinhos, por incrível que pareça. A gente já sabe o nome de um personagem, que é o Marcos, que dá a entender que é o cara que tá com aqueles pontos ali em cima, que está com aspas na cabeça.
Então, ele é um dos personagens. E por incrível que pareça, o segundo protagonista, que no caso seria o cara que carrega o sofá, se chama Marcos. E ainda fica o questionamento: que lugar é esse? Eu não posso mentir que isso daqui parece muito bem o posto de gasolina, mas eu acho de impossível de ser. Mas eu vou dizer pra vocês que eu acho que eu sei a história desse episódio. Além do mais, temos uma cabana. E também é como se eles tivessem acabado de encontrar esse cara em uma situação crítica e que parece estar embaixo do frio. Aqui temos uma imagem do início do jogo, aonde tem uma placa ali em cima escrito Nor Harry. E ali também temos outra placa escrito Perparital Melegrod e outra escrito Norse. E um caminhão ao lado e um carro à frente. Bom, vai ser igual o First Fire Wordburger Getaway. A gente vai controlar um personagem e o outro depois. Quer dizer, eu não faço a menor ideia, mas que dá a entender vai ser igualzinho o First Fire Wordburger Getaway. A cada hora a gente vai controlar o carro. E é isso. E temos aqui. Bom, First Fire Truck Tracker é o primeiro episódio e essas são todas as imagens que eu tenho pra dizer. E também, além do mais, ainda vou deixar a ceninha do final. Mas agora eu quero que vocês me deixem aí nos comentários o que tem a ver o multiplayer. Será que realmente vai ser mais de 2 personagens? Ou vai ser 2 e você vai controlar um e o seu amigo o outro? Bom, não tem apenas essa teoria, pois eu descobri um negócio. Eu fui abrir o gênero do nada mais, nada menos que o Wordburger Getaway na Steam e eu vi que tava escrito que lá, multiplayer também. E eu agora que eu parei pra pensar, tem 2 opções. Primeiro, vai ser igual ao de Burby. A gente vai controlar um personagem uma hora e o outro outra. Mas a opção também é a mesma coisa que o de Burby. Vamos ser um personagem, mas também vamos trocar às vezes de volante. Bom, essas foram as minhas teorias e agora eu vou contar a possível história que eu inventei. E que se eu tiver acertado eu vou ficar muito feliz. A minha história é: se mudamos para uma cidade nova, que no caso seria Warren, aquela cidadezinha lá que a gente viu no início. A gente se mudou e passou no posto de gasolina. Logo depois, possivelmente passamos no motel, eu acho. E logo depois, amanheceu. E a gente chegou finalmente no destino, que era a casa. Porém, então descarregaram as coisas do caminhão, da caminhonete, do carro e colocaram da casa. E logo depois, vieram a noite. Quando chegou a noite, decidiram explorar uma trilha que estava provavelmente escondida. Ou escutaram um barulho e decidiram ir lá por curiosidade. Porém, quando chegaram lá, aconteceu alguma coisa. Bom, a gente ainda não tem quais serão as coisas que aconteceu no final do episódio, mas as minhas teorias é que de todo mundo também. Agora a questão que fica é: esse episódio vai ser um culto ou vai ser um Stalkers? Pra mim tanto faz, mas se fosse culto seria incrível, até porque faz um bom tempo que a gente não vê um culto, né? Mas é isso. Essas foram as coisas que eu tenho pra falar. E também, o que eu tenho pra falar é que possivelmente esse episódio vai ser incrível. E eu vou gravar assim que sair. Mas eu gravo também o Wordburger. Então é isso. Obrigado a todos que vieram o vídeo. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam da minha teoria e da minha história. E se eu acertei. E depois, não esqueça de deixar o like para me ajudar. E lembre-se, o canal Linux não tá morto. Apenas sem ideias de vídeos. Mas por que você ainda não fez o First Fire Wordburger? Bom, eu não consigo fazer mais. Tá difícil fazer, mas eu vou dar um jeito, eu prometo. Até o final desse mês, ele tá disponível no canal. Prometo isso pra todos vocês. Mas é isso. Obrigado a todos vocês. E Rail, eu espero um trailer em breve.
Nós vemos por aí.